Muito bem, amigos, estamos iniciando nossa live de agora à noite. São 20 horas e 4 minutos, 20 horas e 4 minutos. E conforme o prometido, nós já temos aqui a presença do nosso querido colega, o Marcos Esperotto. Terminado o jogo do Grêmio, e já entraram aqui várias pessoas. Entrou o que eu lembro assim, o Gadanin. Entrou, ele mora no interior de Minas, em Monte Sião. E Darcy, tens que conversar com o Esperotto. Eu digo, tudo bem. Aí ontem já disseram, olha, o Esperotto falou aí a respeito dessa questão dos associados aí que tu tinhas falado na tua live e tal. Eu digo, não, tens que falar com ele. Eu digo, não, vamos conversar com ele sim, sem dúvida. Porque é um colega de muito tempo que a gente bate papo, a gente não estabelece nem discussão, nem agressão, nem nada. Nós batemos papo exatamente em função de tudo aquilo que sabemos e podemos conversar. Não é? Esperotto, um abraço. Tudo bom, Darcy? Um abraço para o pessoal que está aí também acompanhando. Mais uma vez, uma honra estar aqui contigo, um grande amigo aí, um cara que eu respeito muito no jornalismo gaúcho, jornalismo esportivo gaúcho, fazendo um belo trabalho, acompanho direto as lives, todos os dias acompanho as lives do Darcy, porque eu aprendo com ele, né? A gente aprende com os mais antigos, então, vamos chamar de velho, Darcy, mas eu também sou velho. Sim. Mas a gente aprende, aprendo muita coisa contigo, e principalmente agora, Darcy, que entra essa parte política, né, que vai tomar uma proporção maior a questão política do Grêmio. Esses dias eu falei até que tu é um cara que tem mais penetração nessa área, de mais tempo, de mais longa data, conhece mais. Eu nunca fui um cara que entrei muito na área política do Grêmio, até porque o Grêmio nunca, desde a época do Romildo, desde 2015, não houve muita controvérsia, não houve assim uma questão que pedisse para um olhar mais apurado para a questão política do Grêmio. Mas agora está começando aí a se mexer os aguapé, como a gente fala na linguagem popular, e vamos falar sobre isso também, né, Darcy, porque é importante agora, um momento importante, até porque eu entendo que, eu acho que todo torcedor do Grêmio entende, né, que essa direção que está aí inteira, toda, tem que ser extirpada do Grêmio. Se eles tivessem, assim, um pouco de vergonha na cara, um pouco de simancol, pediam para ir embora. Sim. Não tem clima mais, Darcy. Além de não ter clima, não tem competência. As entrevistas coletivas foram um desastre, Darcy. Muito. Sabe que, bom, hoje é dia 11 de dezembro, hoje faz 38 anos que o Grêmio foi campeão do mundo no Japão. O Grêmio fez uma postagem lá, o Grêmio postou lá, eu xinguei já, né? Porque eu falei assim, porque a história não apaga. Eu falei, cara, vocês fizeram um M em cima dessa história. Como é que vocês tiveram coragem de botar isso lá? Se vocês tiverem vergonha na cara, sumam do Grêmio. Ninguém quer saber mais de postzinho. Os caras rebaixaram o Grêmio. E o pior, Darcy, só para contextualizar, é que eu observo uma parcela da torcida, e eu respeito todas as opiniões, mas uma parcela da torcida do Grêmio que veio corroborando com tudo isso, que ainda hoje, mesmo rebaixado, o Grêmio rebaixado, eu vejo alguns comentários, claro que minoria lá, por que tu não disse isso quando foi campeão? Eu digo, quando foi campeão era bom, né? Eu não posso xingar quando é campeão. Não faz sentido. Então, assim, tem uma parcela ainda da torcida que sustenta essa gestão que está aí. E veio sustentando desde a época do Renato, que não queria que o Renato saísse, e que dizia que não era problema, que ainda ainda hoje me mandam mensagens do privado dizendo, tá aí o que tu queria, tu derrubou o Renato, tá aí o que tu queria. Essa parcela, que eu considero uma parcela, apesar de respeitar a opinião de todo mundo, uma parcela nociva do torcedor, que faz um coro, que vai dando respaldo a isso tudo que está aí. Vai dando respaldo. Embora a gente veja, né, Darcy, que a maioria mais esclarecida do torcedor e menos clubista, digamos assim, esteja vendo tudo que vem acontecendo já há bastante tempo. Mas existe sim uma parcela da torcida do Grêmio que sustenta e que defende, que acha normal, que teve um que botou lá, mas não é normal, a Chapecoense não sei o quê. Falei, cara, olha o desastre, tu tá comparando o Grêmio com a Chapecoense. Claro. A gente tá nesse nível, cara. Então, assim, olha o tamanho do desastre. Aonde a gente foi parar, com todo respeito à Chapecoense. A torcida
alguns torcedores não se deram conta do tamanho da derrota, do tamanho do problema, do desastre que foi feito. É o pior momento da história do Grêmio, Darcy. Sabe que tinha uma reunião do Conselho convocada para o dia 16, do dia 10, e passou para o dia 23. E agora ela foi antecipada para o dia 16 de novo, porque o Romildo estaria viajando, né? Vai casar no Caribe, não? Romildo, não sei. Tô brincando. Mas tá no Caribe, eu acho, né? Vou falar que tá. Não, mas só se voltou mais cedo, porque, olha aqui, ó, conforme e-mail enviado anteriormente aos senhores, adiamos a reunião do Conselho Deliberativo Ordinária, que aconteceria na última quinzena de novembro, para o mês de dezembro. Fim da participação do final neste ano. Estamos encaminhando o edital de convocação abaixo para esta última reunião do ano de 21, para o dia 16/12, contendo estas pautas, e aí apresenta as pautas. Carlos Biederman, mas essa reunião aí já foi do dia... Mudança de data do Conselho, olha aqui. Não consegue marcar uma data de reunião, querem... Não, está aqui, ó. Informamos aos senhores conselheiros que a sessão extraordinária virtual, que estava marcada para a data de 20/12, foi transferida para 23/12. É isso aí. É porque o presidente está viajando, né? Bom, é isso. Aproveitar para pedir para o pessoal... Está todo mundo bem. Está todo mundo viajando, tem um do Caribe, outro para a Disneylândia, outro não sei o quê. Está todo mundo bem. Pedindo aos amigos aí que não esqueçam de deixar o joinha e se inscrever no canal. Bem, hoje em 2004, este grupo que dirige o Grêmio hoje, Esperoto, ele, em 13 anos do novo século, ele rebaixou o Grêmio 2 vezes. Em 118 anos de vida. Em 13, esse grupo rebaixou o Grêmio 2 vezes, Esperoto. São muito competentes, cara. Porque é preciso ser muito competente para rebaixar, né? O Grêmio fez uma campanha inteira dentro do Z4, teve mais de um turno de derrotas, e mesmo assim, Darcy, o campeonato foi dizendo, não quero que tu caia, não quero. No segundo tempo da 38ª rodada tinha chance ainda, de tão difícil que é de cair. E o Grêmio conseguiu essa façanha, com um grupo que mostrou que, quando quer jogar, como fez agora no último jogo, nos últimos jogos, poderia estar bem longe dessa situação, mas rebaixaram o Grêmio por desdém, por corpo mole, por problemas de vestiário, sim, por birras, por demitirem técnico. Cara, eu não sei, porque eu já falei tanta coisa, Darcy, eu não sei se cabe ficar repetindo, né? Porque o torcedor está cansado também de ouvir essas coisas, de saber dessas coisas. Só quem não vê parece o Romildo, né? Uma empáfia, uma apatia, um cara pasteurizado, falando sobre uma queda naquele momento que ele havia caído, e ele dizendo que, repórter, não, tu vai deixar a pergunta rasa, o debate vai ficar raso. Mas que debate, Romildo? Fica quieto, Romildo. Eu não sei como é que esses caras conseguem, Darcy. Aí vem o Herman, cara, eu vou dizer assim, ó, eu não sei, porque a parte do Abraão, mais enérgica, eu gosto, eu acho que tem que ser enérgico. Agora, quando vira o fio e tu começa a falar bobagem, também complica. Né? No momento de um rebaixamento, tu vem dizer que o Grêmio está evoluindo, e todo mundo sabe disso, evoluindo para onde, cara? Para baixo? Então, arrogância do Mancini, Darcy. Eu não era nem nascido, eu já era campeão. Tu é 6 vezes rebaixado, meu amigo. E não aprendeu ainda. Está todo esse tempo e não aprendeu. Não aprendeu, deixa de ser arrogante também, cara. Agora, quando faz uma campanha como essa, não pode prosseguir os mesmos dirigentes, tem que mudar. Por mais. Olha, eu digo e repito, o Denis Abraão é mais gremista, ele gosta mais do Grêmio do que dele mesmo. Sim. Agora, ele não, diferentemente do Herman, do Praz, do Paulo Luz, que gostam mais deles do que do Grêmio. Agora, o Denis Abraão não poderia continuar. Porque assim, esse Mancini não pode continuar. Tudo que fica de resquício remete ao velho, ao desastre. Assim, acho que a renovação tem que ser total, realmente. Hoje me mandaram um card com 18 fotos. Seriam os 18 nomes da direção que teriam que vazar. Aí passa por todo mundo, passa pelo Kevin, passa pelo Amodeu, por todo mundo. Veio o Deco aqui também. Todo mundo estava nessa barca aí.
Porque o Deco também era uma Sim. piada, né? Outro que tocava Uma pandeiro no piada. vestiário, samba no vestiário também. Sim. É isso aí que rebaixou o Grêmio. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. E um detalhe, Darcy. O Grêmio, eu falei esses dias na live, o Grêmio veio sendo rebaixado a conta-gotas. Sim. A conta-gotas, em doses homeopáticas de soco na cara do torcedor. Dava tempo de ver, de fazer, de reagir várias vezes, em vários momentos, o Grêmio não reagiu. Eu cheguei a dizer que o Romildo, a omissão do Romildo beira uma omissão, entre aspas, criminosa. Por que criminosa? Porque é de responsabilidade do presidente tomar atitudes perante a coisas bizarras que estão acontecendo e que está todo mundo vendo. Ele tem essa responsabilidade, o Grêmio é muito grande, é um clube que envolve 10 milhões de pessoas. Ele é obrigado a fazer alguma coisa. E no momento que ele se omite, a olhos vistos, perante a fatos que a gente fica sabendo e vazam, que são fatos que precisam de uma atitude enérgica, e há uma omissão, há um sumiço, isso me autorizei a usar a palavra omissão criminosa. Sim. Porque não está brincando com uma coisa pequena. É obrigação da direção fazer as coisas. Eu tenho entendimento mais grave das coisas, Darcy. Eu sou um pouco radical, sabe? Mas eu não aceito isso ainda. Eu estou bem louco ainda, bem louco. Agora, tu sabe, Esperoto, que eu tenho uma frase que é a seguinte, né? Se você quiser contrariar um Cartola, e o Grêmio está cheio de Cartola, tu convida os caras para ir a um jogo de futebol. E eu tive o maior testemunho disso com o Marcos Hermann, com o Duda Kreff, com o Adalberto Praz e com o Cláudio Derich. Os quatro pago foram convidados para ir a São Paulo. Vocês têm que ir lá. Passagem de avião. Teve torcedor que pediu dinheiro emprestado, arrumou e se virou para viajar de ônibus, para comprar ingresso, para fazer um lanche e assistir ao jogo lá em São Paulo. Esses com tudo pago e tinham a obrigação de estar lá ao lado do presidente, né? E a verdade é essa. Eles se meteram, eles fizeram esta direção do Grêmio, eles abraçaram o diabo para tomar o poder. E à medida que, quando começaram a se exaurir, o tempo passando e foram se exaurindo as condições favoráveis, nós estamos diante desse monstruoso caos que aí está, não é? Tem, no mínimo, uns 15 candidatos à presidência do Grêmio, né? Agora todo mundo quer, né? Agora ninguém era a favor do Romildo, né? Agora eu estou vendo assim, era todo mundo contra o Romildo, ninguém apoiou, né? Mas, com relação aos dirigentes, Darcy, vamos falar aqui bem linguagem mesmo direta, assim. São os caras que já têm uma idade, que estão ricos, todos eles são ricos, né? Que têm conforto, que vão para onde querem, fazem o que querem, que estão cagando pro Grêmio. Desculpa o termo, eu não estou na minha live, desculpa. Mas estão nem aí, Darcy. Eles não vão entrar num avião para ir lá. E aí, nessas horas, Darcy, que começa a aparecer os de verdade, né? Que começa a separar o joio do trigo, as circunstâncias vão separando o joio do trigo. E a gente vai vendo, né? A gente vai vendo. Mas eles não têm que deixar de viajar, eles têm que deixar o cargo. Sim. Perfeitamente. Até porque eu acho que também seria uma obrigação, no momento desse, eles estarem juntos. Obrigação também, não era uma opção. No caso, eu acho que seria uma obrigação estarem todos lá. Né? E a cartinha também, a cartinha já rebaixada antes. O Romildo está dando entrevistas rebaixadas há muito tempo já. Há muito tempo, baixo. Aquela carta ela é inspirada no Fausto Silva. No Fausto Silva. Qual é a parte assim que eu não vi? Tu me disse isso aí, eu procurei, não identifiquei ali, cara. Aqui a carta diz o seguinte, a carta da direção do Grêmio diz o seguinte aqui. Deixa eu achar aqui para te falar. E tu vai cair duro, duro com essa manifestação. Quem escreveu seguramente foi assessor de imprensa, né? Deve ser, não, mas deve ter sido o marketing com a autorização do presidente. O presidente tem que ter lido essa carta. Sim. Olha, Darcy, eu já não vi mais nada. A carta diz assim no final, e não será diferente agora, mais do que nunca, é a expressão do Fausto Silva. Mais do que nunca. Opa, correu de novo aqui, deixa eu voltar.
Deixa eu botar aqui. Chavão, né? Eu vou te contar uma coisa. Frase pronta, né, Darcy? Mas do quê? Tá rebaixado, meu filho. Mas tu tem desculpa, cara. A única maneira de se desculpar com o torcedor é ir embora. A única. A única. E tem, mas não vão. Não vão. Mas não. Mas eu vou infernizar eles. Eu vou infernizar eles. A gente dá uma incomodadinha. Aqui, ó. Ó. E não será diferente agora. Mais do que nunca. Era o Fausto Silva, né? Precisamos lutar. Mais do que nunca. Precisamos estar juntos. Mais do que nunca. Precisamos de cada associado, de cada torcedor. Mais do que nunca somos Grêmio. Demite o cara junto esse da carta. Só falta ele dizer assim, ó, quem sabe faz ao vivo. Ô, bicho! Cara, é uma carta patética. Isso. É patético, completamente patético. E é mais um episódio patético, né? Da sequência que vem sendo aí apresentada pelo Grêmio em todos os setores, segmentos. O Grêmio virou uma chacota, o Grêmio virou uma... Eu não sei como é que chegaram a esse ponto. Eu não consigo entender. Não consigo entender como chegou a esse ponto. Não só pelo rebaixamento em si, mas pela quantidade de episódios constrangedores, bizarros, patéticos, enfileirados de forma, parece que organizada, né? Porque volta e meia parece uma coisa no Grêmio que, pelo amor de Deus, é o outro lá que vai casar um dia antes. Não, eu vou casar, né? É o cara que tira cartão do juiz, é a carta, E, cara, eles estão tomando uma água lá que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Está todo mundo fora da órbita, Darcy. Está todo mundo fora da casinha. Olha aqui, o Israel Gadanin foi quem disse que tu tinha que conversar contigo. Ele já manda dizer o seguinte, ó. Esperoto, uma diretoria que deixa na linha hierárquica os jogadores mandarem mais que o clube, jogadores perderam jogos para derrubar técnicos. É possível tirar esses bola murcha de forma estatutária? Olha, Darcy, eu acho que tu tem mais capacidade até do que eu para responder. Acho que não, né, Darcy? Não tem como, né? Não tem como tu provar isso, né? Uma coisa que é meio, assim, subjetiva, né? O que ocorre... Como provar que entregar... Não, ele está falando ele quer tirar não os jogadores, ele quer tirar a direção que permitiu que os jogadores... A direção. Eu acho que a direção talvez não seja Israel, não sejam esses os elementos mais contundentes para que se tire a direção. Eu acho que há elementos bem mais fortes e contundentes que podem ser utilizados. E até como o Darcy sugeriu há um tempo atrás, algum sócio teria que fazer, né, levantar essa bandeira num abaixo-assinado para chegar, tu falou, um quinto Darcy um quinto. Não, o que eu recebi de pergunta é o seguinte: como se era possível fazer o impeachment do presidente? Eu disse, olha, acho que não. O que pode fazer é, assim como o Conselho Deliberativo aumentou, como diriam um torcedor do Rio Grandense de Santa Maria, delatou o tempo dele, prorrogou o tempo de mandato, ele pode, sim, através de uma Assembleia Geral, que é o órgão máximo de qualquer entidade, é a Assembleia Geral. Se convoca uma Assembleia Geral e diminui aí outra vez o tempo de mandato da diretoria. Não é? Sim. Mas para isso precisa encaminhar um quinto de associados, fazer um pedido, mandar para o presidente do conselho, com nome, endereço, número de sócios, essa coisa toda. Se acontecer do presidente do conselho não fizer a divulgação, não autorizar este pedido com um quinto dos sócios, o vice-presidente tem que fazer do conselho. Se o vice-presidente do conselho não fizer, tem que ser o presidente do clube. Se o presidente do clube, em 8 dias, não fizer, aí qualquer signatário desse pedido pode divulgar a convocação no principal jornal da cidade e na rede social do clube, no site oficial do clube, e marcar uma data e aí estabelecer a pauta e a discussão. Isso é o que existe. Tem um meio, assim, tem um meio. Tu é sócio, Israel, faz aí e eu divulgo para ti. Mas já tem aí, ó, o movimento Grêmio de Todos. Só que aí é o seguinte, Grêmio... é um movimento político dentro do Grêmio que já está estabelecido, né? Tem a ver com a geral do Grêmio. Eu tinha uma ideia de fazer algo assim apolítico, torcedor comum, torcedor que não está envolvido com grupos políticos. Mas, enfim, eu não sou sócio do Grêmio também.
Eu não posso fazer. Eu também não sou sócio de Grêmio nem de Internacional. O que tem que ter é o seguinte: eles tinham que fazer, já que o associado não faz, se esse grupo fizer, basta se associar, e quando for para a Assembleia Geral, aí faz a sua chapa. Pronto, faz a sua chapa. Claro. E tem o movimento geral do Grêmio também está se movimentando aí, porque o Derlei deve ser candidato à presidência do Grêmio pela geral do Grêmio. Por esse E movimento, tem também o movimento Grêmio Acima de Tudo, com um cidadão chamado José Horácio Gattiboni. Eu vou fazer um contato com ele amanhã, que também ele está se perfilando aí como candidato à presidência do Grêmio na eleição do final do ano. E ele diz que uma das razões que ele é candidato é porque há arrogância, apadrinhamento, aspones favorecidos, favorecimento para os amigos ocuparem cargos e incompetência. Tocou em pontos graves aí, hein? Isso aí é mais do que suficiente para um impeachment, para uma Assembleia Geral. Aqui é mais do que suficiente. Né? Então, ele tocou em pontos graves aí, Darcy. Ele tocou em pontos graves aí. Os movimentos estão muito fortes, e pode, sim, a direção do Grêmio pode ter problemas seríssimos aí. O Tocaio Tricolor, o Guilherme, estão nos acompanhando aqui, o Vicente de Paula da Silva Batista, o Lipe, o Sidney Giuliatti, o Marcos Oliveira, o Mad Mac, a Neuza Saratz, o Vinícius Nascimento. Um abraço a todos vocês. Mas nós estamos vendo aí, eu cheguei a ver o seguinte, que o Grêmio já está pensando que a partir de segunda-feira é que começará a estabelecer as necessidades, porque é aí que o Denis Abraão vai dizer se continua ou não. Mas se ficaram todo esse tempo lá e não sabem as necessidades do Grêmio até agora, não saberão até segunda-feira, né, Esperoto? Darcy, a impressão que eu tenho é que eles não sabem por que caíram ainda. Eles não sabem onde eles estão. Eu não sei em que momento, uma direção que vinha até enganando bem, dá para dizer assim, de certa forma organizada financeiramente e tudo mais, em que momento que descambou a coisa, que as declarações passaram a ser desconexas, a impressão que se tinha e que se tem é que o Grêmio ficou à deriva, completamente sem rumo, não houve nenhuma estratégia, não houve nenhum momento que a gente podia dizer assim, detectaram aqui um problema de vestiário, vão tirar esse, botar aquele, vão agir. Detectaram aqui um problema com o treinador, detectaram aqui um problema com isso, com aquilo. O Grêmio não detectou nada, o Grêmio não viu nada, ou se viu, fez de conta que não viu, e foi omisso. Então, agora, eu ouvi dizer que detectou, que a gente fez um discurso político, né? Palavras políticas bonitas, né? Fizemos um levantamento dos problemas, detectamos os erros, vamos agir energicamente. Não consigo mais ouvir isso, porque soa falso, soa pronto, sem emoção. Eu nunca vi o Romildo com a camisa do Grêmio. Já viu, Darcy? Vi uma vez no Rio de Janeiro, quando ele estava com o Rio, passeando na praia, aí um torcedor pediu a camisa, e ele tirou a camisa e deu para o torcedor. Lembra desse episódio? Em Ipanema ali, eu acho que foi, né? Exatamente. Na Barra, E eu, na hora, disse o seguinte: o presidente do Grêmio não pode andar passeando na praia sem camisa e tirando a camisa. Ficou uma coisa muito... Principalmente quando aquela barriga dele, né? Ridículo ficou aquele negócio, né? Tomando shopping. Isso aí tu faz o seguinte, tu chama o cara, manda passar no hotel, dá uma camisa, né? Agora, aquilo não ficou... O que eu notei assim, no Romildo? O Romildo, para mim, assim, eu acompanhei o Grêmio da Libertadores em Buenos Aires, praticamente todos os jogos, em 17 e também em 18. E aí, lá em Buenos Aires, havia aquelas reuniões à noite, lá, um jantar do consulado de Buenos Aires, enfim, que houve até o discurso da cadeira, aquele que o Romildo subiu da cadeira. Então, o Romildo, para mim, ele é a personificação do Grêmio, da queda do Grêmio, da decadência do Grêmio. O Romildo, naquele momento, era um cara que tinha brio, era um cara enérgico, que discursava e até te arrepiava. Era um cara para cima, tu via que tinha uma energia. O Romildo foi sumindo, foi pendendo para o lado político, transformou a Arena num QG do PDT, sumiu. Aí teve aquela história, a gente não tem a ver, né? Emagreceu, tal, daqui a pouco começou a engordou de novo, e parece que foi decaindo de novo. Expressão, foi ficando para baixo.
A partir do momento que o Grêmio começou a ficar mal, o Romildo já não conseguia mais ter a convicção do que falava, tu via que era um discurso vazio, que já não era mais aquele líder ali de trás. Então, parece que ele foi se moldando um ou outro, Grêmio e Romildo. O Romildo é a personificação, foi decaindo. Até aquele dia que eu te falei, Darcy, que eu observei, que ele disse, nós estamos numa situação ruim, a gente tem que baixar a cabeça e trabalhar. A expressão baixar a cabeça, para quem entende de linguagem corporal, linguagem subliminar, não é baixar a cabeça. Ali ele já havia jogado toalha, já era um cara com um olhar para baixo, já era a cara do Grêmio rebaixado. Então, assim, estava muito nítido isso. Estava muito nítido. E o Romildo, ele foi exatamente, para mim, a personificação de um Grêmio que chegou no fundo do poço. Só que o fundo do poço dele beirou o ridículo. Porque agora ele fala coisas mais desconexas ainda. Nós vamos continuar fazendo exatamente igual. Um time vencedor, um time, aliás, um time competitivo, forte. Vamos fazer exatamente igual, não tem por que mudar. Eu olhei aquilo e digo, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? O Grêmio está rebaixado, Darcy. Isso aconteceu 2 vezes anterior. Não pode acontecer isso. Não vou fazer terra arrasada. Uma normalidade assombrosa, uma normalidade que beira assim a frieza. Não sentiu o rebaixamento. Mas não é, sabe o que é, Esperoto? Sabe o que é? É que essa direção aí cheira a segunda divisão. Parece que se atrai, né? Por exemplo, o Praz participou da primeira queda. O Marcos Herman, o Duda, o Romildo, o Paulo Luz, eles participaram da segunda e estão participando agora da terceira. Se tu chegar perto deles, tu sente o odor da segunda divisão. Isso é verdade. Quando eu vi aquela reunião, a foto do Obino na reunião, eu digo, meu Deus. Não, mas aí eu vou te dizer o seguinte, sabe o que é? O início quando houve a eleição que o Raul concorreu contra o... Já no primeiro momento eu já dizia que ele não podia ser presidente do Grêmio. Primeiro que o presidente do Grêmio tem que morar em Porto Alegre. Esse é o passo 1. Sim. O passo 2 é que o Grêmio não pode servir de laboratório para ninguém. Mas como esse grupo que está aí se abraçou no diabo para tomar o poder, depois o diabo começou a se movimentar e cada um teve que procurar o seu grupo. Bem, aí o Koff botou esse aí, o Romildo, embaixo do braço e fez dele presidente. Como ele queria botar o Paulo Luz de presidente, só não botou porque o Paulo Luz foi muito mal no futebol. Meu Deus. Aconteceu o seguinte, a máxima experiência do Romildo era com o Bola Mar, o Serra Mar, coisa que o vale. Então, ele chegou no Grêmio e não sabia de nada, certo? E ele diz que ele conseguiu fazer com que o Grêmio melhorasse a sua situação, mas é o seguinte, ele não conseguiu melhorar porque, enquanto o Fábio Koff foi presidente, ele sabia tudo de errado que estava acontecendo, ele não fez porque ele tinha medo do Fábio Koff. Essa que é a verdade. Essa que é a grande verdade, né? Eu estou recebendo aqui uma mensagem do nosso amigo Felipe Dairel, lá de Belo Horizonte. Ele tem também a sua live, ele faz seu programa sobre o Galo, é uma figura muito querida, o Dairel, o Afonso Alberto, um abraço para eles lá. Parabéns para ele pelo título. Parabéns ao Galo. Bem, e aí nós temos a seguinte situação. Ele está deixando o like aqui, ele está dizendo, estou deixando o like aí, Darcy, viu? Tá certo. Obrigado, Felipe. Felipe é um cara fantástico. Bem, e aí, isto só prova que quando o Grêmio ganhou, quando o Renato entrou. Porque quando o Renato saiu, o Grêmio começou a perder. E o Cláudio Oderich fez o que todos os dirigentes queriam fazer, e a maior parte da torcida queria, que era mandar o Renato embora. Mas eu cansei de avisar que não mandar só o Renato embora, tinha que ter a solução. O Renato era um dos problemas. Como eles não entendem nada de futebol, não adianta nada, não é, Esperoto? Não adianta nada. Porque realmente lá dentro do Grêmio hoje, a gente não enxerga um lá que pode dizer assim, esse cara aqui dá para botar na conta dele, organizar essa bagaça, porque não tem realmente nada assim. O tal do CEO aquele, cara, eu não consigo olhar para a cara daquele homem, velho. Sim. Eu não sei, eu sou meio sensitivo, né, Darcy? Eu sou meio sensitivo. Sim. Me passa uma boa impressão. Além do que,
É um cara que sumiu agora na hora ruim. Apareceu no último ali para dizer, tô aqui. O Abraão esqueceu, até depois lembrou, tá, o Amodeu tá aqui também, meu amigo, não sei o quê, nosso amigo, tem que lembrar. Mas ele foi um cara que na reta final, quando o barco estava afundando, ele desapareceu categoricamente. Na hora boa, de vender jogador, mandaram esse cara para a Europa para vender jogador, Darcy. Não é normal, não é função dele. Tem coisa aí, cara. Eu vou te dizer, o que eu recebo de coisa, Darcy, que eu não posso falar. Eu não entendo por quê, que ele contrata empresário para representar o Grêmio em contratação de jogador. O Grêmio não precisa de empresário para contratar, o jogador pode ter, o Grêmio não precisa. Eu pedi uma entrevista com ele e ele viu o meu pedido no WhatsApp e não me respondeu. Claro que não vai me responder, porque eu não vou combinar pergunta com ele. Aqui é o seguinte. Aí não dá, mas ele não responde. Não é um privilégio teu, viu? Já sei de vários que tentaram, inclusive eu tentei já falar com ele, e ele nunca respondeu, o que demonstra uma arrogância, um pouco caso com a imprensa, né? Uma superioridade, uma empáfia também, que permeia todos os setores do Grêmio, esse Grêmio rebaixado, a arrogância do Grêmio, que continua, apesar de ter caído, para mim é um dos fatores que mais contribuíram para essa queda. O Grêmio veio dizendo que estava tudo bem o tempo todo. O tempo todo tudo bem. Não, os nossos treinos são maravilhosos. Né, o Romildo, Sim. os vice. Nossos treinos são maravilhosos. Nosso trabalho aqui nossa, o melhor trabalho do mundo. Nossos treinos são maravilhosos. Então, quer dizer, os caras estavam enxergando uma outra realidade. Uma outra realidade. Sabe que é que o Romildo colocou ele no futebol, essa é a leitura que eu faço, foi com ele e com o Renato de treinador, que era para fazer o Renato derrubá-lo. Pode ter certeza disso. Porque o Romildo queria o Renato muito mais na sua campanha de governador do que o Amodeu. Sim. Então ele botou para derrubar o Amodeu. Só que o Oderich, ao derrubar o Renato, acabou derrubando o Renato e ficou o Amodeu. E aí o Amodeu continuou fazendo, porque era ele quem estava fazendo tudo ali. Mas que este é um dos principais culpados da situação do Grêmio. Sim. E tem que... Uma coisa que eu não entendi até agora, como é que o Tardelli deixou de receber 25 milhões e 300 mil numa rescisão de contrato, uma doação do Tardelli. O Tardelli foi gremista desde criança. Não tem cabimento isso, né? Não tem cabimento algum. Muito estranho. Não tem nenhum. Muita coisa estranha. O Jorge Machado, em todo respeito ao Jorge Machado, mas teve um momento que ele entrou para dentro do Grêmio e meio que virou meio que dirigente também, né? E aí Sim. O Campaz já passou a ser dele, né? Ele já era o agente do Filipão, o Campaz do nada estava lá, não sei o que, agora é do Machado. Esse trio aí, Machado, Amodeu e Romildo, eram os caras que coordenavam ali, né? O esquema de venda, de ir para a Europa para comprar, para vender, passava por esse trio aí. Então, Sim. E eu não nasci ontem, também não durmo de touca, eu desconfio de algumas coisas, porque é muito estranho o Amodeu ter ido para a Europa para comprar supostamente jogadores, chegou lá, se desfez de 3 jogadores da base. Por que venderam o Léo Chu? Porque ele fez um gol no Grenal. O Grêmio foi vendendo a base com uma pressa Sim. que não tinha justificativa. Por que a pressa de se desfazer desses caras da base? De alguns tudo bem. O Matheus Henrique já estava ali desgastado, enfim, manda, vai. Mas aí já foi o Juan, que eu quero falar sobre o Juan também, aquela postagem dele, Sim. Eu tenho mais coisas para falar. Em primeira mão, mas assim. Fale. E, enfim, esse trio agindo ali no Grêmio, na compra e venda de jogadores, não sei, cara, eu não sei. Eu recebo algumas coisas aí que me deixam com um pouco atrás da orelha, sinceramente. O Machado já disse que ele já patrocinou campanha de candidato a presidente. Isso ele já disse, na imprensa. Ele contou aqui. Lá no Internacional ele já fez isso. No Grêmio ele ainda não falou sobre isso, mas no Internacional ele falou. Sim. Então, quem faz no Internacional e trabalha com o Grêmio é evidente que faz no Grêmio também. Não vai ser o Grêmio diferente, né? Não tem como. É modus operandi, né, Darcy? É modus operandi. O Juan, Darcy, ele fez aquela postagem que, olha, além de tudo, eles não têm nada na cabeça, né? Sim.
botou lá de segunda a segunda, com uma cara de deboche, hoje. Me procuraram internamente lá para dizer o seguinte, porque lá dentro tem gremistas também, né? Que estão lá, que não tem poder de fazer nada, mas que estão lá e estão engasgados com as coisas que estão vendo. Sim. E esses caras procuram a gente. Procura a gente. Pelo gremismo, pelo erro que eles estão vendo e ninguém fazer nada. Me passaram o seguinte, que em determinado momento, e aí o torcedor não entendia, ué, sumiram com o Fernando Henrique, jogou uma e sumiram com o cara. Por que some esse? Por que aparece esse? Volta para base. Me passaram o quê? Em determinado momento, me passaram isso aí. O Juan e o Fernando Henrique costumavam chegar de virada para os treinos, bêbados. E que num determinado dia, o Felipão percebeu e botou eles lá para a sala de recuperação, que eles passaram a manhã inteira dormindo. E aí a gente começa a encaixar as peças. O Fernando Henrique, que eles sumiram com o cara. Ninguém entende essas coisas. Mas quando começa a ouvir informações mais de cocheira, tu começa a entender. Botaram na geladeira, sumiu fulano, estava bem, jogou bem. Então me passaram isso, quem me passou isso é uma pessoa que tem convívio direto e me falou isso aí, que essa gurizada, muitos deles se perderam no meio do caminho, ou estão se perdendo no meio do caminho, porque afinal de contas é aquele deslumbre, é muita grana, enfim, são novos e tal, que o Matheus Henrique achava que era o dono do Grêmio, que era arrogante pra caramba, que isso, que aquilo, que houve várias brigas no vestiário do Grêmio, brigas fortes dentro do vestiário do Grêmio, e aí me citou alguns nomes ali, que envolvendo alguns nomes tais. Eu falei para ele, cara, é o seguinte, me passa detalhes de tudo que tu sabe, cara, pelo Grêmio. Fonte é fonte, eu não vou vazar fonte nunca, mas vamos abrir essa caixa preta, porque agora é o momento. Agora é o momento, não tem mais o que fazer, cara, o Grêmio está rebaixado. O Grêmio, a instituição, o Grêmio merece que essas coisas venham à tona, merece, o torcedor merece saber, o torcedor que chora hoje merece saber, porque o torcedor está sendo feito de palhaço há muito tempo. E alguns defendem que não há nada, que não acontece nada. E a gente sabe que lá dentro a pólvora, o fogo está pegando a horas. Entendeu? O bicho está pegando a horas. Brigas no vestiário, corriqueiras, brigas mais fortes. Tanto que o Mancini aqui externou, né? A gente quase se pegou e tal. E também houve aquela do Kahneman, que não lembro com quem. E houve vários episódios de jogadores que se atritaram fortemente no vestiário, e isso não tem como ter um ambiente de vitória, não tem como ter um ambiente de coesão, de busca de um objetivo. Um vestiário que é assim, fatalmente ele vai ser arruinado e ele vai pro buraco, Darcy. Só que daí... Não sei se tu lembra, quando chegou o Renato, uma semana antes, o Edilson e o Jeromel deram entrevistas na saída de um jogo, dizendo que era uma barbaridade, que tinha que mudar, que não sei o que, não sei o que. O Renato chegou, acabou. Com o Renato no Grêmio, teve somente o Pinares, que fez uma boquinha ali, já teve que ficar quieto, o Maicon, que disse, então me tira, aí o Renato, então sai. E eu, quando saiu, eu digo assim, amanhã vai fazer uma coletiva dizendo que está tudo certo e pedindo desculpas. Claro. Bem certinho. Então, o Renato era treinador e dirigente. Não tinha essas histórias no tempo dele. E se tinha, ele resolvia internamente e não saía. Depois que o Renato foi embora, era uma briga por dia. Era jogador peitando o treinador, era jogador peitando o dirigente, era jogador peitando torcedor, era torcedor peitando jogador. Depois que o Renato foi embora, a torcida foi lá peitar no centro de treinamentos, cara. Sim. Bem ou mal, eles respeitavam o Renato, né, Darcy? Claro. Mas o problema que eu vejo, Darcy, e todo mundo, não sei todo mundo, mas boa parte das pessoas viu isso, foi o excesso de poder ao Renato e a retirada da direção. A direção se retirou. Quando foi voltar, já era tarde. Mas o que eu digo é o seguinte, ó, o Renato, no fim de 19, tu tinha que ter tirado o Renato. Tirou o Renato. No fim de 19, estava bom demais. Porque até o D20, em 20, ele ainda conseguiu ir para a semifinal da Libertadores e para a final da Copa do Brasil. Sim. Mas deixa, tirei em 19. Ali em 19 já estava no limite. Rapaz, e aí? O que aconteceu?
A gente ficou olhando e não andou mais. Mudou o treinador, trocou, e ninguém. E ele avisou: olha, quando eu sair, vai ficar pior. E ficou pior. Todo mundo sabia que ficaria pior. Sim. Só que assim, Darcy, como é que eu vejo? Claro que ia ficar pior. Primeiro, porque ele tinha um excesso de poder que não deveria ter tido, né? Porque não tinha quem ia tomar esse vestiário. Ele ficou sem visto de futebol durante um bom tempo. Sim. Segundo, porque ele conhecia o grupo que ele tinha. Os treinadores, não lembro quem foi, acho que foi um deles, chegou a ligar para o Renato, não, foi o Lisca que falou que ia ligar para o Renato, caso fosse ele. O Thiago Nunes. Thiago Nunes, fala para os caras lá, baixar, entendeu? Me aceitar. O Renato sabia o grupo que ele tinha na mão. Ele sabia que eram cobras criadas que com ele tinha o respeito. Mas que outro que entrasse ali ia bailar. Ele previu isso. Daqui para frente tem que impedir isso aí. A questão que passou está passada e essa não adianta mais. O Grêmio já foi para a segunda divisão. Sim. Né? Por exemplo, o que tu acha? Denis Abrão tem que continuar ou não? Esse menino aí, Wagner Mancini, tem que continuar ou não? Tem que fazer uma limpa geral ou não tem? Eu acho que sim, Darcy. Eu acho que sim. Apesar de eu não demonizar tanto o Denis Abrão como vem sendo demonizado, assim, eu gosto do brilho dele, assim, mesmo. Sim. Me decepcionou com a bobagem, não precisava ter falado tanta bobagem também, mas eu não vejo outra pessoa. Ninguém quer a bagaça, né? Virou uma batata quente o negócio. Eu quero ver achar alguém. Porque também para tirar o Denis Abrão, para botar lá um clone de Paulo Luz, todo respeito à pessoa, mas amorfo. Nós estamos falando em futebol, nós não falamos aqui sobre as pessoas, aqui nós falamos sobre futebol. Sim, futebol, exatamente. Eu gosto de orientar, porque parece que, né? Mas eu não vejo muita opção, entendeu, Darcy? Eu não vejo muita opção para colocar, que não seja dessa diretoria, porque não tem essa diretoria, ela tomou conta já faz muito tempo que ela está aí. Então, teria que realmente alguém entrar, mudar a direção, para depois ver quem nesse novo grupo poderia ter essa capacidade. Porque se sai o Denis, o problema do Denis Abrão é que fica o Mancini, né? O Mancini não pode ficar. Sim. Não pode ficar. O Mancini não pode ficar. Eu acho que se o Denis sair, eu acho que ele não fica. Eu acho que não fica. O ano passado, antes da chegada do Thiago Nunes, especulação de técnicos, então me passaram o nome do Tcheco, que havia sido falado Tcheco lá internamente, não sei o quê, e eu mandei mensagem para o Tcheco. Ele disse assim, não, eu estou entrando de férias agora, fiz um bom trabalho aqui em Santa Catarina, no Paraná e tudo mais. Mas ele não disse que não tinha nada com o Grêmio. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque essa fonte ela me disse assim, não, o Tcheco agora vai descansar, não sei o quê, mas para o ano que vem eles pensaram do Tcheco. Eu não sei se não é um nome que não poderia aparecer de surpresa de repente, caso saia o Mancini. Eu não sei se o Tcheco não poderia aparecer como um nome surpresa, como um fato novo, como um cara que vem fazendo um bom trabalho, identificado, enfim, um projeto de Renato, digamos assim, na proporção, mas um cara identificado, apaixonado pelo Grêmio, e que tem feito um grande trabalho lá. Acho que é Chapecoense que ele está, onde ele está? Chapecoense não é Joinville, ele estava no Cascavel. Cascavel. Fez um grande trabalho no Cascavel. Foi. Elevou o status do clube. E me passaram há um tempo atrás, antes de chegar o Thiago Nunes, que o Tcheco tinha sido muito bem falado e que estava assim, muito bem cotado. E que teria sido feito um contato. Ele me negou. Mas ele negou de uma maneira assim que eu fiquei meio assim, tá, não pode, agora não vou falar nada, agora vou descansar e tal. E depois me passaram não sei se não um treinador como o Tcheco precisa ter um diretor de futebol bom. Sem um diretor de futebol bom não adianta, porque vai queimar o cara. Sim. Eu vejo outros dois treinadores aí que fazem um bom trabalho. Eu vejo o Marquinhos Santos, e o Eduardo Barroca. Eu vejo que são dois bons treinadores que tem na área aí, que podem trabalhar. Mas tem que botar um cara do futebol que seja do futebol e que queira, ou que goste mais do Grêmio do que dele mesmo. O cara tem que ser do ramo. Que faça por paixão também, por vontade, por tesão, né? Assim. Claro. Olha aqui, o Marcos André Horbach. Está difícil, mas a torcida tem que ser respeitada. Se o Romildo respeitar a torcida, renuncia. Faxina geral é a solução. A verdade é que está todo mundo pedindo para o Romildo e o Conselho de Administração renunciar, né? Ele realmente... E aí me pergunta o seguinte, estava aqui com meus botões, né, assim,
O clima não há mais clima para ficar Romildo e companhia, não tem clima. Há um clima com a torcida assim, completamente ruim, né? Eles ficando, eles vão estar enfrentando uma oposição de torcedor e ninguém ganha nada lá, é tudo cargo que é amor ao clube. Por que esses caras não... Por que querem tanto ficar, Anderson? Qual é a vantagem? Para que é que querem tanto ficar? Eu acho que sou inocente, eu sei, porque não são cargos remunerados, a maioria deles, e o bicho está pegando, a chapa está queimando, todo mundo mandando sair, os caras têm família, têm trabalho, mas eles querem ficar todo pau, a todo pano. Cargo remunerado, todos eles querem. Todos eles querem. Mas certo? O Romildo, por exemplo... O Romildo tinha o projeto do governo do Estado. Mas não vai mais, né, Darcy, eu acho. Claro que não. E os integrantes do Conselho de Administração, alguns tinham o projeto do cargo à presidência, então precisavam passar pelo Conselho de Administração. E outros do Conselho de Administração querem dizer, não, eu sou vice-presidente do Grêmio, eu tenho que... Sabe? Quando o Praz sai da vice-presidência de futebol e diz que é porque não tem mais tempo, ficará somente no Conselho de Administração, é uma prova irrefutável de que o Conselho de Administração e nada é a mesma coisa. O cara está lá só para marcar presença. Certo? Sei, eu, sinceramente, não sei assim, exatamente qual a função, porque o Romildo me disse assim, não, o Romildo me deu uma entrevista dizendo, não, eu sabia das dívidas do Grêmio com o Fábio Koff, mas ele era o Fábio Koff, o que eu ia fazer? Sim, mas tu era o vice de administração, tu estava lá, tu tinha que trabalhar para impedir isso aí. Né? Sim. Então, estas questões que não dá para entender. Os caras estão lá no Conselho de Administração para ganhar prestígio pessoal. Mas agora não é o momento desse prestígio, eu acho que esse momento dá um tiro no pé, no caso. Claro que é. Todo mundo querendo que saia, e o nome exposto, e redes sociais, e xingando. Mas o cara, quando é vaidoso, ele acredita que ele sempre, tendo uma oportunidade, ele consegue resolver o problema. E ele não tem essa condição. Não tem essa condição. Não tem, porque só vai água abaixo, né? Darcy, o fato assim, eu estou ainda meio que anestesiado, eu não digeri, porque a gravidade disso tudo aí é muito grande, o Grêmio foi apequenado literalmente. O Grêmio hoje passou a ser a terceira força do futebol gaúcho. Olha onde chegamos. Sim. A terceira força do futebol gaúcho, queiram ou não, nesse momento, sim. E eu me assusto, cara. Eu me assusto porque eu não vejo essa dimensão sendo dada por quem está lá dentro, por parte da torcida. Eu vejo uma normalidade, um cenário de perdemos o gauchão, sabe? E essa mentalidade, se continuar assim, vai fazer com que o Grêmio não suba. Eu vou falar antes já. Como eu falei, o Grêmio está indo para o saco e a gangorra está virando. Eu falei há muito tempo atrás, tem um vídeo assim. Cara, a gangorra está virando, vocês não estão se dando conta. O Grêmio abriu mão do Brasileirão, o Inter está indo para finalista de Brasileirão, está para ganhar. A gangorra está virando, é muito mais grave. É muito mais grave. E veio. E hoje a gangorra virou. Virou e a Juventude foi junto com o Inter para a parte de cima. Claro. Virou e o Grêmio foi. Então, assim, sabe, né, assim, quando há uma mudança de ciclo de gangorra, às vezes dura década. Né? Times que ganham durante o período, como aconteceu com o Grêmio, com o Inter, em 2006 a 2010, ali. Quando há essa inversão, a tendência natural é que isso permaneça durante 5, 6, 7, 10 anos, para que haja uma nova mudança. Eu não sei o que se atribui isso, mas são fases. E eu temo, com essa displicência, com essa resignação, não só dos dirigentes, como de boa parte da torcida, que o Grêmio esteja acomodado, se acadelando e achando que está ali, nessa zona de conforto, que o nosso lugar é aqui mesmo. Que a gente vai tentar voltar, mas que está tudo certo. Está tudo certo. O Grêmio caiu, faz parte. Isso pode ser uma consequência devastadora. Devastadora. Sabe que eu ouvi a melhor zoada de um torcedor do Internacional com o torcedor do Grêmio. Eu achei maravilhosa. Eu achei que é a seguinte: a Rádio Grenal não se chamará mais Rádio Grenal, e sim Rádio Juvenal. Agora vai vir a corneta. Essa foi criativa, essa foi boa. Boa.
E te digo o seguinte, ó, tem que aceitar a corneta e ficar quieto. Sim. É assim mesmo. A gente tem que aceitar a corneta e ficar quieto, tem que estar rebaixado. Eu não sou ufanista. O Grêmio tem que se colocar no seu lugar, mandar embora, Darcy. Pelo amor de Deus, isso que precisa ser feito. Mandar embora os medalhões de vestiário. Tem que mandar. O Rafinha quer ficar, não pode ficar. Não pode ficar, tem que mandar embora. Tem que limpar, tem que passar. Sabe, criolina, Darcy? Cadê para dar criolina? Criolina? Sim, claro. Passar criolina no vestiário do Grêmio, para desinfetar. Eu tinha um programa de rádio que eu participava. Quando eu chegava depois de uns caras, eu passava criolina no estúdio. Depois eu entrava no estúdio. Mata tudo, Darcy. Mata berne, mata. Não sobra nada, né, Darcy? Pulga, pior, carrapato, encosto, vai tudo pro saco. O Grêmio tem que passar criolina no vestiário. Claro que tem. E aí, começar os pezinhos no chão, sandalinha da humildade, trabalhinho humilde, dentro do que pode, mas dentro de uma realidade que não é o que acontece hoje. O que mais me apavora, eu já repeti várias vezes, até sendo aqui prolixo, enfim, eu não consigo entender essa normalidade atribuída ao acontecimento, os caras não terminam a coletiva querendo xingar as pessoas, rapaz. O cara querendo xingar os repórteres, o Romildo dando na cabeça dos repórteres, discussão rasa. Os caras estavam indo grandão. A humildade não bateu Mas aí, Espiroto, aquele jogo lá em São Paulo contra o São Paulo foi contra um jogo lá em São Paulo. Eu não lembro contra quem foi. Ou contra o Bahia. Aí aconteceu o seguinte: terminou o jogo, um repórter disse: presidente, agora o senhor está sozinho aqui. Eles devem ter conversado sobre isso antes do jogo. Sim. E o repórter foi levantar a bola para ele: presidente, o senhor está sozinho. O André Silva, da Rádio Gaúcha. Agora o senhor está aí sozinho e tal, não sei o que tem. Não, eu não estou sozinho, não. Vocês gostam de fazer. Bem feito para o repórter. Foi querer levantar a bolinha para ele, deu no meio do cara. Deu no meio. Tem que fazer jornalismo e acabou a conversa. Entendeu? Isso aí. Então, aí tu olha, agora é o Mancini. O Mancini querendo, já é a segunda ou a terceira entrevista que ele tenta ser deselegante, e é deselegante com o Matheus Dávila. Só que o Matheus Dávila é muito mais inteligente que ele, é muito melhor perguntador do que ele como técnico, e ele se quebra. Como o Thiago Nunes se quebrou aquela vez com o César Fábio: tu é goleiro? Sou. E aí o César, embora nunca tivesse sido goleiro, deu no meio, quebrou as pernas dele, sabe? Então, essas questões aí que são lamentáveis. E assim, quando começa a entrar por esse lado de imprensa, coisa que tu vê que não tem mais o que falar, que não tem mais argumentação. Vai cair. Vai cair. E o que nevrálgico já está descontrolado também, né? Darcy, daqui para frente, quem fica, quem não fica. Douglas Costa, para mim, não precisava pisar na arena mais. Não. Pisar na arena eu não traria. Eu falei isso. Eu dei uma entrevista para a Rádio Pachola uma vez, e eu fui enfático lá, a capa que eles botaram lá, os Perotos não querem Douglas Costa, não queria Douglas Costa. Não queria. Mas pela questão das lesões, que se confirmou, né? Mas eu não imaginava também o mau caratismo. Sim. Né? O dissimulado, o pouco interesse, o festeiro. Sim. Porque Douglas Costa, Darcy, quando ele chegou como ídolo e tal, e me passaram na hora. Ele chegou e caiu dentro da panela. Na hora, ele já caiu dentro da panela. Por quê? Por causa do Rafinha. Né? Porque é assim que jogar na Europa. Então já chegou um membro a mais dos que bate na porta de Romildo para pedir isso, para pedir aquilo, para não trazer isso, para trazer aquele, para derrubar o treinador. Ele já entrou direto na panela, Douglas Costa, quando chegou. Aí já veio estragado, já estava estragado. O Jeromel, pelo que eu fui apurando, o Jeromel, que era uma liderança positiva, ele foi abduzido também pela panela. O Jeromel tem uma cara de coroinha, quando ele estava no pagode lá também. Não era normal ele estar naquele pagode. O Jeromel, como liderança positiva, em nenhum momento, Darcy, havendo tudo isso de torto dentro do vestiário do Grêmio, ele se insurgiu, ele foi aos microfones, ele botou a cara para falar uma coisa. O Jeromel, ele acabou sendo abduzido e entrou para a turma, porque ele também estava em alguns episódios, que me passaram em alguns episódios. Então, assim, eles encorparam. Acabou virando os guri e os velhos. O que me disseram uma vez, Piroto? Os velhos lá te odeiam. Eles estão no teu bico, eles acompanham tudo que tu fala, eles estão de olho em ti,
para botar no teu, a hora que não sei o que, eles te odeiam e a gurizada te adora, porque tu só fala as verdades. Ali, para mim, ficou muito claro. Há uma divisão claríssima. Né? Aqueles, então, graças a Deus que eu estou lá falando as M que estão acontecendo, e os caras que estão tomando, né? Que é com eles, que querem me matar, né? Querem me matar. Sim. Aí o irmão do Jornal mandou uma mensagem, não te processar, não sei o que. Eu falei, quem falou que o Jornal estava junto? Eu falei, cara, processa, faz o que tu quiser, tá no teu direito. A gente é resguardado pela Constituição Federal para resguardar a fonte, né? Então eu não vou te falar a fonte nunca. E a Constituição me protege com relação a isso, mas se quer processar, fica à vontade. Mas o Jeromel estava junto. Sim. Aí não fizeram nada, né? E aí surgiu, cara, mais episódios aí, que eles conseguiram engrossar a turminha, assim. Eu não sei mais, cara, o que vai ser do Grêmio, cara. Eu tô apavorado, assim. Apavorado, porque é um ano terrível pela frente. O torcedor tem que se acostumar com a ideia de que vai ser um ano terrível, que o Grêmio vai ter dificuldades, caso continue não vou adjetivar, tá? Essa direção, Sim. Caso continue, o Grêmio vai ter muita dificuldade para subir. Vai ter muita dificuldade para subir. O Marcos André Horbach está dizendo o seguinte, Marcos André. Mestre, desculpa aí a falta de boa noite para vocês dois, é que a cabeça está fora do rumo. Tá certo. Um abraço, Marco. Então, a situação do Grêmio agora é a seguinte, eu te pergunto. Esta Série B, tu acredita que volta ou terá de esperar mais um pouco? De subir da primeira do primeiro ano? É. Olha, Darcy, eu acho que o normal, o que se espera, apesar de que não se sabe mais nem o que se esperar do Grêmio, mas é que volte, né? É que volte. Sim. Eu acho que se o Grêmio fizer um time, como tu diz assim, de Série A, talvez não precise tanto assim, os europeus e tal, os caros, mas aí que tem que entrar o conhecimento do futebol que não tem no Grêmio hoje. Para saber garimpar esses caras que estão dentro de um orçamento, mas que podem trazer um resultado. Que não são os caras que já estão com a vida ganha, que já estão com títulos conquistados, que só estão para encerrar a carreira. Esse é o meu medo da CIM. Quem é que entende de futebol para montar esse time da CIM? Quem? Lá no Grêmio está difícil. Difícil. Está difícil. Muito são capazes difícil. de... Todos que pedirem para ficar, são capazes de... então tu quer ficar, tu fica. Fica aí, Rafinha. Fica aí, Diego Souza. Fica aí todo mundo. Eu não sei se o Grêmio não vai abrir as pernas para ficar todo mundo que quiser ficar. Eu não sei, não vai ter dinheiro, claro. Douglas Costa não vai ficar, não tem como. Não tem clima, não tem grana, não tem nada, não tem bola. Esse aí... E faltou o cabelo no peito do Abraão, né? Para ser incisivo e dizer, tá fora. Faltou. Mas ali o treinador pediu para ele ficar, eu acho também, deu muita... Outro tinha que ir junto. Sim, claro. Não, eu concordo contigo. Não pode ficar nessa aí de querer ajeitar. Panos quentes não tem volta. O Grêmio volta pela terceira vez para a Série B e isto é um absurdo. Aqui um amigo chamado Thiago Machado, ele disse o seguinte, vou submeter a tua apreciação, para que seja criada a placa dos rebaixados. É para pegar o nome de todos os dirigentes, colocar numa placa e colocar lá no hall de entrada da arena. Esses caras. Cada ano que rebaixa, vai lá e aumenta o número de rebaixados lá. Não sei se tu concorda. Me passaram hoje aqui uma montagem com todos eles, até para fazer. Até acho que vou imprimir. Boa ideia, hein? Acho que até vou imprimir. Me manda fazer isso aí. Um banner para quando tocar esse assunto, fazer um fundo da live, para não esquecerem da cara. Me manda, me manda aqui. Isso aí é um assunto que tu tem, assim como os caras gostam de dizer que não, eu sou campeão, eu ganhei, eu não sei o quê, tem que dizer quando perdeu. Exato. Olha aqui o Gadaninho, ó. Esperoto, fale do Borré. Parece que teve jogador que, por medo de perder titularidade, pressionou a não comprarem. Um absurdo. Essa história, Israel, a gente já falou até na outra live também, né, Darcy? Houve uma reunião dessa panela, O Borré ia tomar o lugar do Diego Souza, fatalmente. Houve uma reunião na sexta-feira, eu dato aqui, né? Antes do jogo de Juventude. Reunião sexta-feira, não formal e tal, mas houve uma junção para um consenso de pedirem para a direção, naquele traz, não contratarem o Borré. Não contratarem. Foi pedido e a direção acatou, porque senão é perder a panela. A panela mandando, né? Mandando. Sim. E aí todo o episódio do Borré, depois que veio, foi tudo muito estranho, uma carta de
de desistência que nunca houve para nenhum outro caso. Enfim, já falei bastante, Israel, sobre isso. Um monte de coisa assim que o que eu posso afirmar só é que houve isso, e não só esse fato, como tantos outros fatos decisivos. Por exemplo, o Thiago Santos, quem indicou o Thiago Santos, quem pediu foi o Kahneman. Então, meu filho está aqui, chega aqui, dá um oi aqui para a galera aqui. Meu filhote está aqui. Filho. Dá um oi aqui, ó. Dá um beijo aí, meu irmão. Dá um beijo para a galera aqui, filho. Vem cá. Beijo do vovô aqui. Comigo lá, assim, me mandando mensagem. Pai, o Grêmio fez um gol. E caímos, mas vamos subir, né, filho? É ou não é? Mandando uma mensagem. É Grêmio ou não é? Ele é mais para as pequenas. Ele me informa as coisas. Sabe tudo, né, filho? Mas olha, mensagem, tá. Tá, já li, filho. Tá. Então, Darcy, daqui para frente, Darcy, ou desmantela a quadrilha toda, ou vamos nós com o sofrimento adiante aí, fartando aí. Mas eu vou incomodar, cara. Eu vou incomodar. Eu vou frungar, eu vou descobrir coisa. Porque eu tenho vários elementos já, muito suspeitos de várias coisas, e tem gente que já não está aguentando mais, e eles sabem o que eu falo. Então, eles me procuram. Alguns me procuram. Sim. Então, assim, eu tenho certeza que logo ali adiante pode aparecer alguma coisa mais grave, assim. Não estou afirmando, mas estou com a sensação. Agora, por exemplo, tem uma questão pequena. Ela é pequena, mas ela é representativa, que são a situação destas viagens aí do departamento consular, que tem um chefe do departamento consular que foi uma indicação do Romildo, que foi deposto. Os caras ganhavam camisa e vendiam camisa nas festas do consular e notas repetidas. Gasolina. Enfim, isso aí está... Se bem que o Grêmio é muito ruim de sindicância, viu? O Grêmio, por exemplo, fez uma sindicância contra o Mauro Rosito para justificar um pagamento atrasado para o Gladiador, e demitiram o cara e tiveram que pegar o cara de volta. E pagaram a multa para o cara, certo? Para o Mauro Rosito, que foi vice-presidente, campeão do mundo com o Grêmio. Foi o cara que criou muitos sorteios no Grêmio, sorteios oficiais para o Grêmio ganhar dinheiro. Eles desrespeitaram isso porque eles não sabiam. Mauro Rosito, que morreu há menos de um mês aí. Sim. Eles botaram todos os caras que estavam ali. Qual é o médico aqui que estava há 30 anos lá, o doutor, que eu não me lembro? O Rabaldo? Não. Não, o Alarico, não. Aquele que era da década Olímpico lá, o Márcio, né? Eu não me lembro, agora não tem um branco. Mas demitiram o cara. Márcio Dornelles é o que está aí. Demitiram o cara sumariamente, depois de 30 anos no Grêmio. Demitiram sumariamente, o cara foi aos microfones, botou um monte de M no ventilador. O Grêmio tirou... Mas depois recuou, né? Ele tinha que ter bancado. Mas assim, o Grêmio foi arbitrário, né? O Grêmio não respeitou a própria história, o Grêmio foi arbitrário, assim, o Grêmio, as torcidas, hoje é uma monopólio de torcida na arena, que manda no Grêmio, né? Que não tem nada contra, acho bonita a festa, mas a geral do Grêmio manda no Grêmio, tem esquema político, entendeu? Então virou uma política também, partidária, vai dando lei, vai gaúcho da geral, vai apoiar, não sei o quê, tudo virou política, né? Enquanto isso, torcidas históricas do Grêmio, como a Super Raça Gremista, que hoje é uma torcida pacífica, formada por os caras mais da minha geração, assim, que já viraram pais e tal, que antigamente tinha história de confusão. São caras que fazem ações beneficentes, que entregam cachorro-quente, que fazem um monte de coisa legal hoje por todo o estado. A Super Raça, ela não pode entrar na arena, porque é vedada pela geral. O DTG, seu Floriano, do DTG, ele é fechado com a geral. Então, assim, criaram um departamento do torcedor do Grêmio para comandar, mas, na verdade, não é para organizar nada. É para monopolizar uma torcida única, e aí, o que rola por trás, eu não sei. O ônibus da geral, que nunca teve, fizeram vaquinha, mas não vou entrar nessa história da geral, tá? Porque é um outro assunto. Sim. Mas tem tanta coisa. O consulado, Darcy, para mim, é uma ponta de um iceberg. Porque aquela chinelagemzinha de notinha duplicada, sabe? Do cara que vai... Aí o cara passou assim, a gente viajava com consulados pelo outro. Eles não davam nem água pra gente, nem água. Mas paravam em tudo que é posto de gasolina. Todos os postos paravam.
A gente achava estranho aquilo. Mas nós não dávamos nem lanche, nem água pra gente, cara. Então, assim... Só que daí vai o Grêmio investigar o próprio Grêmio. Sim. É isso? Esse tipo de investigação tem que ser feita externa, mas claro, exatamente. Eu me investigar, né? Não pode ser essa investigação aí é furada. Mas já apareceu que tem, né? E já me confirmaram. Claro. Dentro do Grêmio, eu conversando com uma pessoa lá que também tem bagagem para falar isso, eu comecei a passar, cara, me passaram isso, olha aqui, chegou isso, eu quero me orienta aí, porque assim, eu não quero falar bobagem, não vou falar nada que seja acusação, que eu não tenho prova, obviamente. Isso. Olha, isso aqui não tem fundamento. Agora, esse nome aí que tu citou tem. Sim. Lá dentro do Grêmio, internamente, circula pela Rádio Corredor que tem treta desse nome que tu falou aí. Sim. Ou seja, as pistas vão vindo, Darcy. Vamos resumir. Eu acho que estão metendo a mão sim, Darcy. Eu sei que tu acha que não é, tudo bem, eu respeito, mas, cara... eu quero dizer o seguinte, todas as indicações levam para esse caminho. Pois Quando não fala, é porque abre a possibilidade da suspeita, é por isso que as pessoas suspeitam. Claro, claro. Porque eu pergunto assim, vem cá, por que o Grêmio precisa contratar um empresário para representar o Grêmio numa negociação com outro empresário? Isso tem que ter explicação. Isso tem que ter. Eu não vou dizer, olha, tem mutreta aí, não. Eu não sei se tem. Eu quero uma explicação dessa situação. Exato, uma transparência maior, né? Claro. Maior. Ao final do jogo, a torcida aplaudiu os jogadores. Eu não gostei disso. Eles são muito culpados do rebaixamento, com sua turminha no vestiário. Sair todos. É o Carlos Alberto. No fim Mas, meu querido Esperoto, eu sei que hoje é uma noite de sábado, tu tem os teus compromissos com a família aí, e eu quero agradecer a tua gentileza em participar aqui dessa conversa. Tu é um camarada que sempre agrega muito em qualquer situação, especialmente aqui comigo. Cada vez que tu participa aqui, eu fico muito honrado, aprendo bastante e nós vamos em frente sempre. Tá certo, meu irmão? Darcy, muito obrigado, cara. É sempre uma conversa muito agradável, né? Uma conversa de alto nível, a gente consegue evoluir, né? Com argumentos, enfim. Eu acho que quem está na tua live aqui acompanhando consegue tirar um bom proveito sempre. Um abraço para todo o pessoal aí, cara. Tem uns que a gente conhece aqui de nome que estão lá comigo também, que estão aqui. Sim, Darcy, a nossa live no meu canal vai sair, tá? Eu estou agora quase não fazendo live, eu estou voltando agora. Cara, Darcy, vou ser bem sincero para acabar aqui. Eu pensei em mandar tudo às favas, cara, em determinado momento, porque eu me incomodei de tal maneira, com agressividade, com ameaça, com xingamento. Eu não estou mais na idade de barbado, que eu não conheço, me xingar. Então, assim, mas depois eu dei uma parada, fiquei uns 10 dias, porque a gente não tira férias, né? 24, o ano todo. Eu parei ali uma semana, 10 dias, eu sumi do celular, sumi de tudo. Eu digo, não, mas esse é o meu ofício, o Grêmio é o meu time que eu amo, é onde eu tenho uma vida identificada e trabalhando dentro, e como torcedor, como repórter, e eu não tenho como, eu não tenho mais essa opção, de querer parar de fazer isso, até porque eu faço com amor e faço o que eu gosto. Então, vamos em frente, Darcy, vamos em frente. Não está morto quem peleia. Morremos, mas podemos ressuscitar. Vamos subir, filho? Sim, óbvio que nós vamos subir. Óbvio, tamo junto. Não tem jeito, nós vamos subir. Como é que é o nome do teu guri? Felipe. Né, Felipe? Grande Felipe. Quem vem segunda-feira aqui na live é o Fábio Mundstock. É um escritor, um gremista que conhece também os meandros do Grêmio. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões importantes aí que o Grêmio vive. E agora tem que procurar fazer o esclarecimento, não só do Grêmio, do Inter também. Depois da semana que vem, eu quero também dar uma enveredada aí pelo lado internacional para esclarecer muita coisa. O Grêmio vai cair, caiu, o Grêmio vai subir e o Inter não vai ter ganho nada. Nós vamos ganhar antes deles, velho. Uma coisa, o Inter vai cair também. Vai cair, tamo junto. Abraço mais uma vez, Esperoto. Obrigado, fica com Deus. Um abraço, bom fim de semana. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós retornamos aí com a nossa live. Muito obrigado a todos e um abraço.